Boa noite, Paulo. Boa noite. André Habib, do canal do Deco. Parabéns pela vitória. Sempre quando o coletivo vai bem, o individual aparece muito bem. Então a gente pode tirar vários jogadores que foram muito bem na partida, né? No caso do Arão, no caso do Thiago Maia, do Lázaro. Mas especificamente eu gostaria de perguntar para você o seguinte, sobre o Felipe Luiz, né, que hoje foi um construtor de jogadas, né? Jogou com uma liberdade, né, e ajudou demais ao sistema ofensivo do Flamengo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a partida do Felipe Luiz, por favor. Eu vou-lhe precisar que provavelmente vai ter que ver todos os outros jogos do Felipe Luiz e vai ver também se ele foi envolvido ou não nessa mesma construção, e bem, é algo que determinamos desde o início, dentro daquilo que parâmetros de idade, de velocidade, de manter-se sempre lúcido fisicamente e mentalmente. Tomamos, e sobretudo sobre a capacidade que ele tem em termos de construção, em termos de ler o jogo, tomada de decisão, execução, técnica. Então decidimos logo desde muito cedo trabalhar com ele numa linha um pouco mais baixa, de forma a poder ser um elemento importante para encontrarmos superioridade logo após os nossos primeiros e segundos momentos de construção, porque havendo superioridade no início da nossa construção, vai-nos dar a capacidade de termos mais espaço e mais capacidade para podermos atingir a profundidade, de forma a termos também esse espaço para finalizarmos. E o Filipe tem vindo a fazer isso. Tem vindo a reconhecer também no último terço quais os momentos poder estar mais aberto, mesmo como lateral, fazer overlappings, outras vezes também com movimentos de ruptura, quando o adversário assim permite, ou seja, procura defender-se todo o corredor e ele desde trás poder também potenciar uma linha de passe no último terço, mas sobretudo a construção inicial, como o Arão por fora, nestes últimos jogos tem sido extraordinária e isso permite-nos chegar mais próximos da baliza adversário e termos espaço e termos gente finalizadora para podermos fazer golos. Paulo, Isaac Andrade, canal Flavoz, parabéns pela vitória e ainda em tempo, feliz Páscoa. Igualmente para vocês todos. Obrigado. Você menciona muito a questão de construção, de tempo, e a gente sabe que, tomando como um exemplo, uma obra, ela tem início, tem meio e tem fim. É uma progressão. Nesse momento, temos aí muitos questionamentos em relação à questão de continuidade, de tempo de jogo para alguns jogadores. Agora há pouco o Marinho, na zona mista, falou que tem se dedicado a trabalhar com aquilo que você tem passado para ele, mas que era uma posição que ele havia ainda não jogado. Como é que está essa adaptação? O quanto que hoje o Paulo Souza vê o time do Flamengo e para hoje, tanto no jogo quanto no Campeonato Brasileiro, qual nota que você dá para o seu time? Olha, como a palavra indica, mesmo no dicionário, projetos é exatamente aquilo que disse. Tem um princípio, meio e fim. Os processos têm um princípio, meio, mas nunca têm fim. Ou seja, é sempre evolutivo e tem sempre desvios. E sobretudo no futebol, porque tens abaixamentos de forma, de jogadores que são determinantes, tens exatamente aquilo que falaste, ou seja, se inicialmente, direcionam a vossa crítica em que tem que existir maior continuidade dos jogadores, então aqueles que não jogam, neste momento damos mais continuidade, então quem joga também já se orienta de uma outra forma. Por isso, o equilíbrio é muito importante. Como eu venho a dizer, e repito mais uma vez hoje, para mim o elenco é o mais importante do que o individual, tem que estar todos preparados. Assim o trabalhamos, taticamente, tecnicamente, fisicamente. Procuramos também dar estímulos mentais nessa mesma preparação e hoje, sem dúvida, temos bem claro a importância daqueles que têm tido menos tempo, daqueles que têm estado a trabalhar
para poderem estar preparados quando a equipa necessitar e quando o seu treinador assim o decidir. Porquê? Porque aquilo que nós vamos vendo durante o treino e na leitura do jogo, tomamos essa decisão perante a confiança que os jogadores nos oferecem. E realmente temos de estar todos preparados, porque vamos ser todos necessários durante o jogo e durante a época, porque é uma época longa, com muitos jogos, e precisamos que todos estejam presentes. Paulo, boa noite, parabéns pela vitória. Rafael Penido, coluna do Fla. Você já vinha mudando um pouco a linha de 5 na defesa, e a questão que eu coloco hoje as linhas de 4 ficaram um pouquinho mais nítidas ao longo da partida, e eu queria saber se essas mudanças foram especificamente para o jogo de hoje, ou você pretende ter esse modelo como base para a sequência na temporada? Bem, eu já lhe respondi a essa pergunta nas outras coletivas. Nós construímos num sistema, procuramos defender quase sempre em transição defensiva, e quando temos que nos organizar defensivamente, o nosso bloco está claro, temos tendo alguns ajustes só estratégicos perante os nossos adversários. Por isso é algo que vamos dar continuidade. Paulo, boa noite. Feliz Páscoa para todo mundo, na verdade. Bruno Vilafranca, do Antenados na Jogada. Paulo, me pareceu no primeiro tempo, me corrija se eu estiver errado, que o Mister estava à beira do campo chamando muita atenção, me pareceu, do Gabriel e do Arrascaeta. E também me pareceu que existia uma certa liberdade de alguns jogadores pelo lado esquerdo do São Paulo saírem jogando um pouco mais. E pareceram os zagueiros do São Paulo. Como o senhor estava de costas para mim, eu não sabia exatamente para quem eram os gritos, mas vi o senhor fazendo um sinal para eles se aproximarem desse lado esquerdo. É exatamente isso? Eu estou equivocado em relação a isso? O Mister viu em algum momento esse espaço de saída de bola do São Paulo um pouco mais pelo lado esquerdo, estava chamando os jogadores para se aproximarem, para fechar esse espaço? Não, como falei, ou seja, em termos de organização defensiva, tínhamos duas ideias diferentes, uma de bloco alto, outra quando os nossos adversários nos obrigavam a baixar, porque também não podemos ter sempre intensidades altas e também temos que saber defender baixo, e sem dúvida um dos padrões do São Paulo é exatamente o ataque, sobretudo do corredor lado direito deles, do zagueiro, para poder potenciar superioridades, e era importante manter intensidade, sobretudo de chegada, seja do Gabriel ou do Arrascas, que era a linha mais avançada, de podermos oferecer à nossa linha do meio campo, que nem sempre tinha capacidade também de subir linhas, basculava e tinha que se manter porque chegava tarde, e de forma a podermos, em alguns momentos, quando baixámos essa pequena intensidade e não chegávamos para podermos ter um filtro à nossa linha de meio campo, dávamos possibilidade ao nosso adversário de poderem ter superioridade e poderem avançar em profundidade mais próximo da baliza. Por vezes o jogo isso acontece, não temos nem sempre fisicamente no momento do jogo temos essa capacidade de o fazer. A importância deste crescimento deve-se sobretudo à percepção, à humildade individual e coletiva da nossa equipa, serem solidários com os processos, sobretudo quando não temos bola, para sofrermos o menos possível, como foi hoje o caso.